Livro de Gênesis, capítulo 2. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Estas são as origens dos céus e da terra quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. E toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison, este é o que rodeia toda a terra de Avilá, onde há ouro, e o ouro dessa terra é bom, e ali há o bdélio e a pedra sardônica. E o nome do segundo rio é Gion, este é o que rodeia toda a terra de Cuxi. E o nome do terceiro rio é Idekel, este é o que vai para o lado oriental da Assíria, e o 4º rio é o Eufrates. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão para ver como lhes chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado e às aves dos céus e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar, e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão, e disse a Adão: esta é agora osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. E estavam ambos nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Irmãos queridos, este texto que nós estamos esta noite pregando, nos traz uma mensagem de Deus para todos nós, dita de Deus para nós em primeira pessoa: tu és pó. Este é o título da mensagem, esta é a expressão que nós lemos no versículo número, permita-me consultar, no versículo número 7, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. E esta é a expressão que Deus disse novamente lá no capítulo 3, que nós veremos em mais algumas semanas, quando Deus tornou-se para Adão e disse: no suor do teu rosto comerás o teu pão, 3,19, até que tornes a terra, porquanto dela foste tomado. E Deus disse a Adão: porquanto és pó, e em pó te tornarás. Novamente eu quero dizer, a mensagem desta noite é uma só, dita de Deus para nós em primeira pessoa: tu és pó. Quando Deus criou o homem, Deus não criou o homem de pedra, nem criou o homem de ferro, mas o texto bíblico diz que o Senhor Deus formou o homem do pó. Razão pela qual, para eu ser repetitivo, depois da queda, Deus disse a Adão: tu és pó, e ao pó retornarás.
Esta mensagem, meus irmãos, é muito simples e muito direta. É uma mensagem sobre a nossa condição, a condição comum a todos nós de limitação, a condição comum a todos nós de dependência, e que está ressaltada neste texto e em outros textos bíblicos, e mais do que isso, ou ao lado disso, como uma condição puramente óbvia de todos nós. E não imagine que Deus tinha criado o ser humano antes disso com alguns superpoderes e nós perdemos os superpoderes por causa do pecado. Não, não. Deus criou o ser humano limitado mesmo. E depois de criá-lo limitado, de Gênesis 1:31, o Senhor Deus viu tudo quanto tinha feito, e o texto bíblico diz: tudo era muito bom. Então, quando Deus criou o ser humano limitado e dependente, isso faz parte do propósito e da sabedoria de Deus, que entendeu que isto era muito bom. Deus criou o homem, nós já lemos esse texto no domingo passado, para dominar. Está capítulo 1, versículo 26, Deus criou o homem para dominar. Façamos o homem à nossa imagem e domine sobre os peixes do mar. O homem domina sobre os peixes do mar, mas não consegue entrar no reino dos peixes do mar. O texto diz: e domine sobre as aves dos céus. E o homem se propõe dominar as aves do céu, mas tampouco consegue chegar ao reino das aves do céu. Durante a maior parte da história nós não conseguimos, sozinhos nós não conseguimos, dependemos de maquinário para poder passar temporariamente por lá. Da forma como nós refletiremos esta noite, irmãos, o pó é o símbolo de uma condição de fragilidade, limitação e dependência. Eu digo, veja que grande contradição para chamar a sua atenção. Deus criou o homem do pó, mas para dominar. Agora, veja, repito, que contradição, que contraste. O homem mais alto do mundo, historicamente, tinha 2,72 metros. O homem mais alto do mundo hoje tem 2,51 metros. Você sabe qual é a altura de uma árvore em média? Claro, existem árvores baixinhas, existem árvores de 300 metros. Em média, uma árvore tem 20 metros. Um ser humano tem, em média, 1,70 metros. É verdade, alguns menos, eu sei, outros mais. Por isso eu disse em média. O ser humano tem, em média, 1,70 metros. Quer dizer que, em média, nós não somos 1/10 de uma árvore. Dominar. O homem mais forte do mundo, isso é uma quantificação subjetiva. Eu posso me referir pelo menos ao homem mais forte que eu já conheci, ou pelo menos eu penso que era. Naquele tempo que eu, adolescente, ia como intérprete das cruzadas e vinha os irmãos dos Estados Unidos para cá pregar o evangelho, eu conheci um crente, um homem gigantesco, ele era enorme, muito alto, muito, muito forte. E ele usava isso para dar testemunho. Ele pegava uma frigideira e enrolava a frigideira todinha, assim, como se fosse uma panqueca, com as próprias mãos. Eu vi isso, não estou aumentando. Ele enrolava como se fosse uma panqueca. Ele pegava um taco de beisebol, já viu um taco de beisebol? Madeira maciça, e pá, quebrava aquilo no joelho, uma coisa. Deus me livre desse homem ficar com raiva de mim, sim? Mas depois de ele demonstrar a sua força física, a intenção dele não era se exibir, crente. A intenção dele era dizer: forte, alguém pode me considerar, mas eu era um escravo da pornografia. Forte, alguém pode me considerar, mas a minha vida era suja e imunda, e eu não conseguia vencer aquilo. Foi Jesus, ele dá esse testemunho, foi Jesus quem me libertou. Então veja que contraste, forte, gigantescamente forte, mas fraco, tristemente fraco. O homem mais rápido do mundo, Usain Bolt. Usain Bolt foi registrado correndo no pico máximo de velocidade dele, disse-me o Google, a 44,72 km. Você corre mais do que isso na litorânea, eu sei, mas é porque não registraram. A média dele, 37,58. Ele é considerado o homem mais rápido. Mas em contraste com isso, na criação, Deus criou o falcão peregrino, que mergulha a quase 400 km por hora. Consegue imaginar isso? Deus criou o leopardo, que corre a 120 km por hora. E Deus criou uma criatura nas águas, chamada o marlim negro, que mergulha descendo a 130 km por hora. Então Deus criou o homem para dominar.
Mas o contraste absurdo, até em algum sentido, toma uma proporção grande na nossa imaginação, é que Deus criou o homem para dominar, mas Deus criou o homem limitado. Francamente limitado. Nós não estamos falando de limitações de nenhuma natureza, senão óbvias, físicas, limitações naturais. Eu quero dizer isso de novo, não fomos criados com condições sobre-humanas que foram tiradas de nós. Nós fomos criados por Deus do pó, um símbolo da nossa fragilidade, um símbolo das nossas limitações. E antes do pecado, Deus viu tudo o que tinha feito, inclusive que tinha feito o ser humano frágil e limitado de pó. E Deus viu que isso era muito bom. Qual é a nossa condição de sermos pó, irmãos? Veja, eu olhei para o texto dessa forma, porque nós somos feitos de pó. O pó cansa. E nós precisamos de uma provisão de descanso. O texto começa dizendo para nós: e o Senhor Deus, tendo acabado a sua obra, descansou no sétimo dia, e abençoou o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou. O Senhor Jesus, em Marcos 2:27, disse palavras que não podem ser esquecidas no trato deste assunto. Ele disse: o sábado não foi feito, corrijo-me, o sábado foi feito por causa do homem. O sábado foi feito, são palavras de Jesus, por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Quer dizer que Deus fez o descanso, porque Ele nos fez de pó. O pó se cansa, o pó precisa descansar. Isso não veio por causa do pecado, isso veio por causa da criação. Eu imagino que quando Deus intencionou que nós viveríamos a necessidade de descansar, era exatamente para nos colocar numa posição em que nós precisamos abrir mão. Veja, meus irmãos queridos, quanta altivez existe em nosso mundo quando nós não queremos admitir a nossa fraqueza. Veja quanto peito estufado, quanta pretensão para que nós não reconheçamos. Quantos são os que dizem: não, eu não posso descansar, eu não posso descansar, eu não tenho tempo para descansar. Me vem à memória uma vez que eu ouvi um cidadão dizendo que ele achava uma coisa absolutamente inútil dormir. Ele se indignava de ter que dormir, ele tentava dormir o mínimo possível, porque ele era ativo, ele queria produzir, ele queria estar à frente das coisas. Dormir, que perda de tempo. Pois é, quem determinou isso foi o Senhor. É o Senhor que determinou que existe um tempo em que o homem deve parar. O Senhor é quem determinou que existe um tempo em que o homem precisa descansar. Nós damos desculpas para a nossa pretensão. Mas se eu não fizer, quem vai fazer? Nós temos essa altivez incrédula dentro do nosso coração. Se eu não for para prover, quem proverá? Alguém pode ser monetarista demais e pensar: mas para eu descansar me custa tanto, por tantas horas e tal. E se eu for, quem vai me repor? Quem vai me compor esse valor? Se eu não for, as coisas não acontecerão. Tensão. O nosso desejo de ser exceção à regra de Deus, o nosso inflado senso de importância. Deus olha para tudo isso e diz: tu és pó. E Deus, para o pó, fez o sábado, para o homem descansar. Eu não vou me ater nesta mensagem a qual dia da semana é. Isso está no meu calendário para o domingo de manhã, daqui a alguns meses. Vou pregar sobre isso. Não é este o ponto. Não vou me desdobrar sobre isto. Eu vou me desdobrar sobre o que isto aponta. A necessidade que o homem tem de descansar. Agora, da mesma maneira que é difícil a gente... Você já reparou que tem coisas que são difíceis de a gente separar? Por exemplo, você quer ou precisa? Por exemplo, você está com fome ou só guloso mesmo? Por exemplo, você está cansado ou preguiçoso? É difícil separar. E também é difícil tratar este assunto com o devido discernimento, porque algumas naturezas, eu não quero falar mais do que de maneira muito genérica aqui, algumas naturezas escutam essa mensagem: descansar, que ótimo, eu gosto mesmo.
Mas isto vem em conjunto com uma outra realidade bíblica. O texto que nós lemos, capítulo 2, versículo 5, diz: não havia homem para lavrar a terra, diz o final do versículo. Veja que diz o versículo 15: tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Quer dizer que Deus deu ao homem a bênção de descansar, mas deu ao homem também a bênção de trabalhar. E Adão não tinha salário, Adão não tinha FGTS, Adão não tinha INSS, Adão não tinha aposentadoria, Adão não tinha coisíssima nenhuma, nem roupa. E ele era morto de feliz, quer dizer, vivo de feliz. A lição corrompida, os propósitos de Deus corrompidos no nosso mundo, é que Deus não criou. Nós é que igualamos as duas coisas, trabalho com sustento. Nós é que igualamos as duas coisas, trabalho com sustento. Nós é que temos essa cabeça aprisionada ou aprisionável por Mamon, que fica cantando nos nossos ouvidos as glórias do dinheiro dia e noite. Então a gente fica numa loucura, preso, enjaulado nesse negócio. Adão não tinha salário nenhum e trabalhava feliz. E se o salário, veja, vamos pensar aqui juntos, uma coisa inédita. E se o trabalho não for para sustento, porque sustento Deus pode dar de muitas formas, mas for para a gente servir e ser útil, e para que a nossa vida tenha propósito, utilidade a Deus e ao próximo, modifica a forma como a gente pensa, modifica a forma como a gente avalia, modifica um bocado de coisas. Deus deu para Adão descanso, e Deus deu para Adão propósito. Não é função. Não é que Deus estava na expectativa de que Adão fizesse algumas coisas para ele, até porque o que Deus vai precisar? Deus não precisa de nada. Não, é mais uma bênção que Deus deu para Adão. Deus disse para Adão: eu fiz esse jardim que você não poderia fazer, cuide dele para mim. Partindo já para uma aplicação deste ponto, o Senhor tem dado bênçãos para nós. A bênção de um casamento, a bênção de filhos, a bênção de uma profissão, a bênção, você sabe as bênçãos que Deus tem dado para você. Ele nos diz apenas para cuidarmos delas. Lá no livro do Êxodo, volta o mandamento, e o mandamento diz: lembra-te do dia de sábado. A palavra sábado significa descanso. Eu voltarei nisso quando for pregar sobre este assunto. A palavra significa descanso. É perfeitamente válido traduzir: lembra-te do dia de descanso para o santificar. Porque o Senhor Deus, diz o texto de Êxodo capítulo 20. E aí Deus diz o seguinte: 6 dias trabalharás. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o descanso do Senhor teu Deus. Nesse dia não farás nenhuma obra. 6 dias trabalharás. Por isso eu disse que essas coisas elas se justapõem. Por um lado, a verdade sobre o descanso, e alguns dizem: que ótimo, eu já gosto disso mesmo. Mas Deus diz: tem que trabalhar, viu? 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. E repito, Deus não está pensando em coisas apenas para a gente fazer, e nem está condicionando as bênçãos dele. Não, isto é uma bênção em si. Deus deu para Adão um propósito de vida para que ele fosse útil. Então nós estamos pensando no pó, limitação, cansaço, propósito. Veja mais, eu já declarei meu amor por esta verdade muitas vezes aqui no púlpito, mas repito mais uma vez, aqui está no versículo 9. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore, agradável à vista e boa para comida. Eu já declarei meu amor por esta verdade muitas vezes, eu farei novamente. Deus poderia ter criado apenas assim umas bolotas de nutrientes. Come, pega o que precisa, sem gosto, só para você ter ali o que você precisa e fim de conversa. Seria até muito prático. Os que são de natureza que mais prática, achariam encantador isso. Você come o que precisa, tem ali abastecer o corpo, vida que segue. Mas Deus foi tão bondoso conosco. Deus foi tão bondoso que Ele colocou algo maravilhoso na criação chamado sabor. Tão somente pela generosidade de Deus que você experimente o prazer
e obtém a satisfação, cuidado com a gula, viu? De comer uma coisa gostosa. Toda árvore boa para a comida. A provisão é de sustento, obviamente, Adão precisava de comida para comer. O versículo seguinte fala que saía um rio do Éden, Adão precisava de água para beber. Mas Deus colocou ali algo além, Deus colocou ali a possibilidade de felicidade, de satisfação, junta com uma outra condição, porque todos nós precisamos de horas em horas de beber água, e precisamos de horas em horas de comer, os nossos tanques se esvaziam. E aí alguém poderia imaginar, se Deus quisesse ser tão prático quanto nós, tão pragmático, tão direto ao ponto, Deus podia ter nos dado uns tanques como os dos camelos, umas corcovas, onde a gente faria, por exemplo, uma gigantesca refeição semanal, não tem que perder tempo preparando comida, lavando louça, comendo, não tem que perder tempo, você se alimenta ali e pronto, está estocado. Mas e se Deus intentava que a gente fosse, de horas em horas, conscientizado da nossa dependência? Conscientizado de horas em horas o cristão senta à mesa e ora agradecendo a Deus pela sua comida. Eu espero que todo cristão faça isso, é o exemplo de Jesus. De horas em horas a gente senta à mesa e agradece ao Senhor pelo pão. Quando a gente faz isso, a gente está reconhecendo que vem de Deus. Permita eu pensar aqui, eu estou muito reflexivo diante deste texto hoje. Talvez, Deus nos tenha limitado, não por causa do pecado, mas levando em consideração que iríamos cair. Porque se nós fôssemos, irmãos queridos, se dependentes, nós somos tão ingratos, o que seria do coração humano se não houvesse nenhuma dependência, nada que nos abatesse nesse sentido, nada que nos destronasse. A necessidade nos destrona, mas a cada necessidade vem a boa mão de Deus suprindo. Deus foi quem botou as árvores, foi Deus quem botou a água, e a Bíblia Sagrada ela diz que o Senhor dá aos seus amados o pão de cada dia. Quando as nossas necessidades nos tocam, quando a nossa condição de limitação, porque verdadeiramente, convenhamos, todos nós gostamos de sustentar aqui na nossa mente a ideia de que nós somos mesmo resolvidos, de que nós temos as condições, as soluções, a força, a inteligência, a energia, a disposição, a capacidade. É uma maravilha. A ideia é que se a gente fosse tudo que a gente imagina que a gente é, quando a nossa fragilidade nos toca, a nossa reação costuma ser até exagerada. Quando a nossa fragilidade nos toca, a nossa reação costuma ser exagerada. Alguém se desestabiliza por completo quando vê sua própria fragilidade. Uma coisa é falar, outra coisa é viver. Quando você recebe uma palavra do médico que você não gosta, como você reage? Tranquilo, sorridente? Quando a nossa fragilidade nos toca. E quantos são os que se desesperam, na verdade? Quantos são os que ficam sem chão? Quando a gente é relembrado por alguma circunstância de que nós somos pó, nós tememos. Deus olha para o pó e nos dá sustento. A mensagem desta linda passagem bíblica, irmãos, é que Deus proveu o que nós precisamos. O homem que precisa de descanso, Deus dá o sábado. O homem que precisa de propósito, Deus dá o trabalho. O homem que precisa de sustento, Deus põe as árvores, Deus põe a água. O homem que precisa até de saber como ele vai se posicionar, o texto diz: Deus ordenou ao homem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Ele está prevenindo Adão de que por ignorância, por desconhecimento, fizesse alguma estupidez ali. Quer dizer que nós, para todos, Adão é o primeiro de nós, o melhor de nós, o modelo, o molde de todos nós. Ele precisava de orientação,
de ensinamento, de alguém que o tomasse pela mão e mostrasse como eram as coisas. Agora, isso não está na Bíblia, é apenas uma tradição, mas é uma tradição muito interessante. As tradições antigas dizem que Adão saiu do jardim sabendo produzir fogo, com conhecimento da roda, até alfabetizado, sabendo um monte de coisas que Deus tinha ensinado para eles no jardim. Isso não está na Bíblia, eu sei que não está, mas eu gosto de imaginar isto, porque mostra, eu fico na verdade muito tocado por esta imagem. Deus, com paciência, ensinando Adão como fazer as coisas. E para mim condiz perfeitamente com a imagem bíblica de Deus, que é um Deus que nos ensina. Um Deus que nos ensina. Se não o fogo, a roda, a matemática, o alfabeto, Deus nos ensina coisas mais importantes do que estas. Deus nos ensina quem Ele é, quem nós somos, seu propósito, seu plano, sua lei. Deus nos ensina mais do que qualquer outra coisa o caminho da salvação mediante o sangue de Jesus Cristo na cruz. Irmão, você não precisa saber todas as coisas, Deus não quer que você saiba. Tu és pó. Mas você pode abrir o seu coração para ser ensinado por Deus. Diz o versículo número 8: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. A palavra jardim, diferente da nossa compreensão mais moderna, significa, na verdade, lugar murado. Você vai achar interessante isso aqui. A palavra lugar murado, no hebraico, foi traduzida para um certo idioma antigo chamado Avesta. E em Avesta, lugar fechado é paraidesa. Os persas acharam bonito e colocaram paradaia. Os gregos, que eram excelentes em copiar tudo dos outros, acharam fantástico e colocaram paradiso. Vieram os romanos, que também não faziam nada, só copiavam, e ficou paradisos. E você já sabe onde a gente chegou, né? Já fez as contas. A palavra significa lugar fechado, murado. A ideia não é tanto estética, quanto é a ideia de proteção. Proteção. Estava lá o pó que Deus deu vida. Tu és pó. Que condição tinha aquela criatura tão frágil e tão limitada de saber como interagir com aquela criação? Nenhuma. Então Deus não somente ensina, Deus cerca de proteção. E a ideia é viva e direta. O homem que precisa ser alimentado de água para beber, que precisa de descanso, precisa também de Deus para ser o seu protetor. Está uma criatura totalmente à mercê do favor de Deus. E este é o ponto em que a realidade do sermos pó quebra o nosso orgulho, porque as ideias que aprazem ao coração humano são as ideias da autossuficiência. As ideias que satisfazem o coração humano são as ideias daquilo que nós podemos fazer nós mesmos, dos nossos direitos, do nosso valor, daquilo que nós podemos conquistar com nossas próprias mãos. A realidade bíblica, meus queridos, em outra posição, na contradição disso, é de que nós somos criaturas totalmente, que Deus dê graça a todos, ao meu coração e ao seu, para perceber quão grave e real é isso. Nós estamos numa posição em que nós estamos totalmente dependentes da mercê e da boa vontade de Deus em tudo. Isso deveria inspirar algum temor. Não temor porque Deus é uma espécie de tirano mesquinho que joga com a gente, não. Temor, porém, para que nós saibamos como podemos andar na presença de Deus. Temor, porém, para que nós possamos estar debaixo do seu favor. Esse temor. Se você está pensando comigo nessas coisas, certamente você também pensou,
Que loucura o que Adão fez no jardim então. Se ele era tão dependente de Deus por um lado, e por outro Deus era tão bom para com ele, a ponto de prover tudo o que ele precisava, tudo. Fica mais feio ainda o que ele fez. Fica mais estúpido o que ele fez contra Deus no jardim. Mas não pense que nós estamos longe dele. Nós somos os filhos dele. Nós somos os filhos de Adão. As ideias que satisfazem, e hoje isso é tão real, tão visível, são as ideias que exaltam o homem, o poder do homem. Você já percebeu, no nosso tempo hoje, que uma coisa é separada como certa ou errada, dependendo apenas e tão somente da vontade dos participantes? Se a pessoa quer ou concorda, então é moralmente válido. Se a pessoa não quer ou não concorda, é moralmente mal. O único fio que restou de moral no mundo do nosso tempo é a vontade da pessoa, que, para dizer, é um péssimo guia. Isso exalta o homem, exalta a nossa vontade, exalta a nossa independência. Você não está entendendo, não está enxergando que o que Adão e Eva caíram no jardim foi porque eles quiseram se afastar da dependência de Deus. Eles quiseram independência de Deus, eles quiseram autonomia de Deus. E foi nesse ponto principal, como eu pregarei em mais algumas semanas, que quebrou-se esse santo e feliz relacionamento, esta comunhão abençoada que existia entre eles e Deus, criados com necessidade, sim, mas criados também com provisões. Nós poderíamos concentrar excessivamente no pó e, em alguma medida, precisamos reconhecer que somos pó. Sim! Mas também precisamos olhar para o Senhor e ver como Deus é bondoso com o pó que não merece. Como Deus é gracioso com o pó que não merece. Depois que ele chegou no jardim e viu, ele procurou, o texto diz, não é bom que o homem esteja só. Você sabe que esta frase por si só tem repercussões gigantescas. O texto serve para nos mostrar muitas coisas, é um texto muito rico. Uma das coisas que serve para nos mostrar é não só que ele estava sozinho, mas ele não tinha como fazer nada a respeito da sua própria solidão. Ele procurou, acredite. Ele vasculhou, ele olhou ao redor, olhou para toda a criação, não tinha nada nem ninguém. O que ele poderia fazer? Nada. E então o texto nos mostra mais uma vez a fragilidade do homem e a bondade de Deus. Deus colocou Adão para dormir. E enquanto ele dormia, fez a primeira cirurgia, trouxe a mulher e aí foi uma alegria geral. Deus deu para ele o que ele precisava, mas que não podia fazer, que ele não encontrava fora de si, que não estava ao seu alcance produzir. Deus deu graciosamente. A mensagem, irmãos, de que nós somos pó, deve nos causar um reconhecimento das nossas limitações. Primeira palavra, limitação. E você e eu somos limitados e seremos mais felizes se soubermos admiti-lo. Não com o espírito derrotista, viu? Mas com o espírito de humildade. Nós compreenderemos a verdade bíblica de que nós somos pó, se conseguirmos compreender o temor que se deve a Deus, porque nós vivemos em absoluta dependência dEle. Um pastor muito querido, já está com o Senhor Jesus, desenvolveu uma certa limitação, muito grave na sua respiração. Por onde ia, andava com um balão de oxigênio. Pregava com um balão de oxigênio e assim foi, durante algum tempo. Depois fez transplante de pulmão e a vida continuou. Ele dizia, durante anos respirei gratuitamente. Hoje eu compro ar para respirar e eu sei o quanto é caro. Não só, irmãos e amigos,
Nós somos pó. Somos pó. Isso fala da nossa fragilidade, mas fala da nossa dependência. O que, em contraste com isso, deve nos fazer pensar na bondade de Deus. Porque sem receber a gratidão, sem receber o temor, Deus continua sustentando nossas vidas, e não somente as nossas, mas ao redor do mundo e na expansão inteira do universo. É a bondade e é a generosidade de Deus. Há gente adorando outros deuses, há gente blasfemando contra Deus, enquanto respira o ar que Deus fez, com a vida que Deus deu, bebendo a água que a Ele pertence, comendo a comida que Ele proveu. E Ele não cessa isso. E nós imaginaríamos então que seria uma característica de inércia. Não. É bondade mesmo. É misericórdia. É paciência. Ao mesmo tempo que o texto fala de nossa dependência, ele ressalta diante de nós a maravilha da bondade de Deus. Isso derruba os ídolos que os homens carregam dentro do seu coração. Autossuficiência. Tu és pó. Autodeterminação, tu és pó. Independência, tu és pó. Força, tu és pó. Poder, tu és pó. Inteligência, tu és pó. Brilho, personalidade, capacidade, talento, tu és pó. Tu és pó. Mas se somos pó, até onde eu sei, ninguém adorna a sua casa com pó. A gente varre o pó e joga fora. Até onde eu sei, não há nada de amável no pó. O pó é um estorvo. Não é um elogio chamar alguém de pó. Se somos pó, como nós interpretamos este versículo aqui? Assim como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos pó. Como nós interpretamos este versículo? Interpretamos, irmão, por esta verdade que o texto apresenta. Tu és pó, mas tu és amado por Deus. Nas limitações, Deus corresponde com provisões. Nas necessidades, Deus corresponde com providências. Assim como nós perseguimos o texto, identificando a condição limitada de Adão, nós também lemos o texto e seguimos o texto, identificando as generosas provisões de Deus. Para cada uma das suas necessidades, uma correspondente e suficiente providência da parte do Senhor. Quando a Bíblia fala que nós somos pó, ela fala em dois sentidos, pelo menos, para que eu possa caminhar para o final da mensagem. O primeiro sentido é este que eu considerei primariamente e majoritariamente na mensagem, é o sentido da limitação humana. A Bíblia diz que nós somos pó, está lá em Eclesiastes, o pó volte à terra. E Jó disse, eu vim de Deus como tu e do barro eu fui formado. Então a Bíblia coloca esta verdade num número de textos para ressaltar a nossa limitação, mas também coloca para falar dos propósitos de Deus. O texto diz em Isaías, agora Senhor, tu és o nosso Pai, nós o barro, em hebraico é a mesma palavra, nós o barro e tu o oleiro. Em Romanos Paulo pergunta, mas quem és tu, ó homem, que a Deus replicas? Pode a coisa formada dizer a quem o formou, por que me fizeste assim? O mesmo Paulo de Tarso, em 2 Coríntios, diz, temos este tesouro, o Evangelho de Jesus Cristo, em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. A lição bíblica é uma. Tu és pó. Tu não és o Senhor da tua própria vida. Tu não és forte demais
inteligente demais, capaz demais. Tu não podes andar só. Tu precisas, todos os dias, que Deus sustente a tua vida. Tu precisas, todos os dias, que Deus te deu o que necessitas. Tu és pó, mas tu és amado por Deus. Tu és pó mais do que imaginas. E tu és amado por Deus muito mais do que imaginas. Talvez Adão nunca tenha entendido quão grande era o amor de Deus por ele. Mas nós conhecemos o amor de Deus, revelado na cruz. Somos pó, mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele feito de pó, que nele crê, não pereça, não volte ao pó, mas tenha a vida eterna. Falar de comida, bebida, proteção, propósito, descanso, companhia, orientação, tudo isso é o amor de Deus. Mas que Deus tenha mandado Jesus ao mundo, Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus não precisava ter se interessado com o pó. Deus podia ter varrido o pó e jogado na lixeira. Mas Deus, o Deus eterno, irmãos, é um Deus de tão grande amor e de tão grande bondade, que Ele toma o pó, Ele toma o barro e refaz. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faze-a de novo. Eu quero ser. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faze-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Oremos. Só Tu, Santo Deus, poderias amar o pó. Só Tu, Santo Deus, Deus de amor acima de toda compreensão, poderias tomar vidas que pecam contra Ti, que desonram o Teu nome, e perdoar, ó Deus, e limpar de todo pecado, e refazer. Hoje, Senhor, nós queremos Te pedir que o Senhor nos livre de toda tolice, de acharmos que somos fortes demais, capazes demais, inteligentes demais, qualquer coisa. Que o Senhor, ó Deus, hoje nos abençoe com a compreensão de que somos pó mesmo. Mas também, Deus, com uma noção maior do Teu grande amor por nós. Talvez, Senhor, alguma vida presente conosco esta noite ainda não conhece o Teu amor salvador. E eu oro, Senhor, e peço ao Senhor que continue tocando o coração, Deus. Que o Senhor, ó Deus, conduza, guie, encaminhe e incline para as coisas eternas, até que esta vida venha a descobrir em Jesus o perdão dos pecados, a certeza da salvação, a esperança da vida eterna. Oro também, Senhor, por mim e por meus irmãos, que acabamos de cantar, que colocamos a nossa vida em Tuas mãos para o Senhor quebrar e fazer de novo.
Senhor, pela Tua graça na nossa vida, que isso sejam mais do que meras palavras, mas que possa ser, ó Deus, os Teus filhos, os Teus servos, se colocando diante do Senhor, para que o Senhor continue fazendo a Tua obra na nossa mente, no nosso coração, pelo Teu Espírito e pela Tua palavra. Pai Celeste, obrigado pelo privilégio de oferecer este culto ao Senhor. E obrigado, Senhor, pela bênção de meditar na Escritura Sagrada. Que o Senhor, ó Deus, continue conduzindo a nossa vida. Que o Senhor, ó Deus, continue nos guardando do mal. Pedimos ao Senhor, ó Deus, que nos abençoe a cada dia da semana que está iniciando. Que o Senhor, ó Deus, nos dê a cada dia o pão para comer, o livramento do mal, a preservação da nossa vida segundo a Tua vontade, a bênção do Senhor sobre o nosso lar. Ó Deus, em tudo precisamos da Tua bênção e pedimos ao Senhor que queira nos abençoar em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E assim seja em nome de Jesus. O povo de Deus diz: amém.